bem? Olha a tia mais uma vez aqui. Por quê? Porque mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade para trazer mais uma história, e uma história que eu tenho certeza vai trazer muito aprendizado para a sua mente e paz para o seu coração. Então, como nós vamos iniciar? Com uma oração. Vamos chamar o Papai do Céu, o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja entre nós, para que todos os demônios eles sejam dissipados, né? Que eles sejam expulsos para bem longe, para que a nossa mente ela esteja bem aberta para compreender a palavra do Senhor e assim adentrar o nosso coração e fazer morada para sempre, para sempre. Então, a tia convida você para que feche os seus olhinhos e abra a sua boquinha. Por quê? Porque o Papai do Céu, Ele ama ouvir a sua voz. E quando você fala com Ele, conta para Ele as coisas assim. Olha, tem momento, você não precisa orar só com a tia aqui. Você pode tirar um momento antes de deitar, olha que gostoso, e conversar com Ele. Contar para Ele tudo o que aconteceu durante o dia. Ele gosta de ouvir, sabia? Ele quer ouvir, como se você sentasse e falasse com um amigo, porque Ele é o nosso amigo. Então, quando você for conversar com Ele, conta tudo. Conta, Papai do Céu, sabe o que eu almocei hoje? Isso. Papai do Céu, sabe para onde que eu fui passear hoje? Ali. E conta para Ele. Ele gosta, viu? E muito, tá bom? Porque Ele ama fazer parte de tudo o que acontece conosco. Ele gosta sim de estar presente em tudo. Então, para isso, nós temos que conversar com Ele, contar para Ele e também, se tem alguma coisa dentro de você que está incomodando, que está trazendo tristeza, viu? Você precisa contar para Ele, tá bom? Conversa com o Senhor Jesus e também com a mamãe e com o papai. Nunca fica triste só para você. Você precisa falar com as pessoas, tá bom? Com as pessoas de confiança, tá bom? Mamãe e papai. E o Papai do Céu. Você precisa contar as coisas que muitas das vezes vêm e te traz tristeza, traz medo. Temos que falar, tá bom? Não guarde para você. Não fica sozinho pensando, preocupado. Não mesmo. Agora, a melhor pessoa pra gente contar é o Papai do Céu. Porque Ele vem, se precisar Ele envia anjos para guardar, para proteger. Se precisar Ele faz tudo para proteger você. Pode acreditar. Vamos então orar, fechar os olhinhos e falar com o Papai do Céu? Soberano e eterno Deus, Tu que tens o controle de todas as coisas, o mais que pareça absurdo aos nossos olhos. Queremos ter a tranquilidade de que Tu estás no total controle e que tudo o que o Senhor tem para nós é de alegria, é de paz. E por mais que Satanás e os seus agentes imundos intentam contra nós, nós consagramos a Ti a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, do alto da cabeça à planta dos pés,
para que tu possas tomar para ti e assim ser guardado, protegido, escondido debaixo das suas mãos poderosas. Senhor, que todo o mal seja dissipado pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos cobre com o precioso sangue de Jesus e nos esconda em Ti. Livrai-nos, ó soberano, de todo o mal, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada um dos nossos e nos ajuda a prosseguir nessa caminhada contigo até o dia que o Senhor vem nos buscar e nos levar para Ti na glória. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, abre a nossa mente para que nós venhamos compreender a Tua palavra e que ela faça morada no nosso coração para sempre, que nunca nós venhamos esquecer da Tua palavra, do Teu amor, da Tua majestade, do Teu grande poder. Nos guarda e nos livra, em nome de Jesus. Amém. 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 Poderoso é o Senhor, que quando Ele dá oportunidades assim, nós não podemos de forma alguma recusar para trazer a palavra dEle. Existe, sabe, pequeninos, uma emergência. O Senhor, Ele tem pressa de que você compreenda a palavra dEle, para que você seja escondido, para que você seja fortalecido, porque nós vamos vencer Satanás e os seus agentes imundos com a palavra do Senhor. Sabia? É com a palavra do Senhor. E falando em palavra, quem tem a palavra aí? A Bíblia. Quem tem? Quem tem? Você vai buscar? Vai lá buscar? A tia espera. Busca, porque nós temos um versículo maravilhoso. A nossa história hoje é demais. Vocês vão vibrar com a tia. Porque a palavra de hoje, a história, meu Deus, Deus provou que Ele é Senhor. Com certeza. Então, a tia convida você agora. Vai buscar sua Bíblia? Aliás, a tia está falando aqui, acho que você já trouxe, não? E nós vamos falar agora o versículo que nós precisamos memorizar. Quando a tia fala que nós precisamos memorizar o versículo, sabe por quê? Porque vai ter um momento que você precisa lembrar dessa palavra. É um momento quando você de repente está em desespero. O que eu faço? E aí vem aquela palavra. Opa! O Papai do Céu falou assim. Ai, deixa eu acalmar. A palavra de Deus é para isso. Ela traz para nós direcionamento. Sim, ela nos mostra o caminho a seguir. Isso é muito importante. Então, vamos falar o nosso versículo de memorização? Primeiro, a tia quer que você procura. Vamos lá? Está no livro de Jeremias. Estou com o meu aqui. Vamos lá? Está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Eu não sei se a sua tradução vai estar igual a da tia, mas a tia quer que você lê ainda assim, tá bom? Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Vamos de novo? É linda demais essa palavra, né?
restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Está em Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Oh, palavra linda, linda demais. E agora, a tia, com muita alegria, mas muita alegria mesmo, a tia convida você, primeiro para que você fique até o final desse vídeo, hein? Não vai desligar, hein? Não vai embora, não vai me deixar sozinha aqui, tá bom? Fica com a tia até o final para que você receba essa palavra de Deus, essa história. É uma história que traz renovo, que traz alegria, que traz esperança e ensina você a vencer o dia a dia. Então fica com a tia até o finalzinho. E agora nós vamos para onde? Para onde? Vamos para a nossa história? Vamos? Então, bora lá! Vamos repetir com a tia Su o nosso versículo para memorização? Está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Mais uma vez. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Vamos para a nossa história de hoje? E o tema da nossa história é Restaurando nosso altar para Deus. A nossa história de hoje, ela vai falar de um povo de Israel, na qual houve um período que o povo começou a se afastar de Deus. Eles até prestavam culto ao Deus de Israel, mas o que realmente deixou o Eterno muito irritado, a ponto deles terem provocado a ira do Senhor, é que eles também continuavam com seus antigos costumes, seguiam suas práticas antigas, exatamente assim. Eles não adoravam verdadeiramente o Senhor, pois não obedeciam suas leis. Andavam segundo seus corações e vontade. E um dos motivos maiores desse afastamento e que trouxe até consequências de morte foi o casamento de Acabe com Jezabel. Olha como isso é sério. O pecado provoca sim a ira de Deus, o Eterno. Acabe, ele tomou por esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e por influência dela, de Jezabel, Acabe começou a adorar ídolos inúteis. Acabe entristeceu demais o coração do Eterno. Ouçam o que a palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 30 ao 32. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Acabe irritou demais ao Senhor Deus de Israel. Exatamente assim. Acabe foi tão influenciado por Jezabel que ele começou a adorar ídolos inúteis. Ele, inclusive, levantou até um altar para Baal. Aliás, não. Ele espalhou vários altares por Samaria, mas não para o eterno Deus de Israel, não. Para o nosso Deus, não, mas para Baal. E eu sei que você está perguntando, pequenino, tia Su, o que é Baal? Baal é um nome dado na Bíblia a falsos deuses. Vejam como nosso Deus é tremendo e com ele não se brinca. Principalmente quando ele fica irritado.
com nossos pecados. Nesse mesmo período em que o povo de Israel começou a se contaminar e a se afastar do Eterno, Deus levantou um profeta totalmente separado, ousado, que desafiava o rei Acabe e a própria Jezabel, mulher que afrontava o nosso Deus com sua adoração a outros deuses e sua maneira de viver totalmente imunda aos olhos do Eterno. Sabe quem foi esse profeta que Deus o Eterno levantou, pequeninos? Elias! Sim, foi através de Elias que o Senhor trouxe a palavra da seca sobre Samaria. E foi através de Elias que Deus se mostrou ao povo como fogo descendo do céu. Então, vamos entender e acompanhar cada direção do Eterno ao profeta Elias diante dessa história, aonde vamos falar de idolatria, rebeldia e afastamento do povo da presença do Eterno? Então, por causa desses pecados todos, o profeta Elias falou com Acabe. Sim, ele foi até Acabe e o avisou. Olha o que ele disse: por que você deixou a Deus e abandonou os seus mandamentos, não cairá mais chuva sobre Israel, e nem mesmo orvalho, até que eu fale que de novo choverá. Uau! Que autoridade, né, pequeninos? Elias, ele sabia muito bem o que estava falando. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza de quem Deus era na vida dele e de quem ele era em Deus. Então, após esta profecia, sim, porque mediante tantos pecados, Elias profetizou que naquele lugar não ia chover e nem cair um sequer orvalho, não ia ter mais chuva, até que Elias voltasse e desse uma outra palavra. E a seca? Sim, ela realmente se iniciou após o profeta Elias ter dado o recado ao rei Acabe. E Deus, o nosso lindo Senhor, falou para Elias sair dali e se esconder perto de um riacho. Pequeninos, olha que lindo! Deus, o nosso lindo Senhor, Ele mandou que os corvos trouxessem alimentos para Elias e ele bebia da água do riacho, próximo onde ele estava acampado. Sim, acreditem, os corvos, eles vinham voando e traziam pão e carne pela manhã e à noitinha também. Mas, com o passar do tempo, o riacho próximo onde Elias estava se secou, pois, tal qual Elias havia profetizado, não chovia há muito tempo na terra. E mais uma vez, Deus o direcionou a se levantar e ir para uma aldeia lá na cidade de Sidom. E desse novo comando que Deus deu a Elias, a tia Su já tem a próxima história prontinha, tá bom? A tia não vai continuar aqui porque senão fica muito extensa. Mas, para que vocês saibam o que aconteceu com Elias nessa aldeia, então essa será a nossa próxima história, ok? Vamos continuar. Continuando. Depois disso, passaram-se 3 anos. Olha isso, hein? Desde que Elias falou que não ia chover mais, passaram-se 3 anos de seca. E Deus mandou que Elias fosse falar com Acabe mais uma vez. Sim, pois Deus daria novamente chuva sobre a terra. E Elias foi ao encontro de Acabe.
e falou para ele reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, mantidos por Jezabel. Então Acabe convocou a todos. Elias estava pronto para um grande desafio, onde Deus, o Todo-Poderoso, seria totalmente glorificado, a ponto dos que estavam se afastando dele se despertarem e voltarem a adorá-lo. Elias então desafia os profetas de Baal, e Elias também confronta o povo de Deus, aqueles que estavam abandonando o Senhor Deus de Israel. Ouçam o que ele diz ao povo: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. E o povo, escutando isso de Elias, ficaram em silêncio. Por quê? Eles estavam servindo a dois senhores. Não existe isso. Nós temos que servir somente Deus. Você não quer servir a Deus? Então você vai servir a Satanás. É assim. Nós não podemos servir os dois. E Elias, ele estava fazendo com que o povo saísse de cima do muro. Sim, em cima do muro é uma maneira de demonstrar que a pessoa está indecisa. Ela está confusa, sem saber o que quer. E a tia Su já falou sobre isso, não é, pequeninos? Sim, e uma pessoa indecisa, confusa, que está em cima do muro e diz servir ao Senhor, eu posso te afirmar, isso é impossível. Pois o nosso Deus, ele não aceita meio termo. Não, ou você é 100% Deus, ou você é do diabo. Simples assim. Em seguida, Elias desafia os sacerdotes de Baal, os profetas. Então, ouça o que Elias disse: vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Elias disse aos profetas de Baal que escolhessem e preparassem primeiro e invocassem o nome do Deus deles, mas não colocasse fogo sobre o altar. Lembra que Elias falou que o Deus que respondesse, ele teria que responder com fogo. Então, não era os profetas que iam colocar fogo, era o Deus quando respondesse, certo? Então, os profetas de Baal fizeram o que Elias direcionou. Sim, eles construíram um altar, exatamente assim, presta atenção, construíram e prepararam o bezerro, e assim eles começaram a invocar o nome de Baal. Vejam isso, pequeninos. Desde cedinho até o meio-dia, eles gritavam: ó Baal, responde-nos! E ficaram dançando e pulando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve nenhuma resposta. Ao meio-dia, Elias, vendo tudo aquilo, ele não teve outra reação, senão se divertir com toda aquela barulheira sem resultado. Ouçam o que ele disse aos profetas de Baal: chamem mais alto. Ei, ele pode estar ocupado ou viajando. Quem sabe, até dormindo. E vocês terão de acordá-lo. E eles, os profetas de Baal, ouviram a Elias e eles
obedeciam e começaram a clamar em altas vozes. Eles continuavam. Inclusive, eles começaram a se cortar com facas e com lancetas até sangrarem. Eles repetiam esse ritual, eles foram até a tarde fazendo isso. Se machucaram, sangraram, porém Baal não respondeu. Nem houve voz e nenhuma resposta, nem atenção, nada. Verdadeiramente, não há Deus como o nosso, né, pequeninos? Ouçam então o que o nosso Deus vai fazer. Eita! Depois de toda essa barulheira, tudo e nada de Baal responder, e os profetas já estavam cansados, eles estavam machucados, eles estavam exaustos, e Baal nada de aparecer. Então Elias disse: agora é a minha vez de clamar. Elias chamou todo o povo até ele, pois era agora a sua vez de clamar ao seu Deus. Então, antes de tudo, prestem atenção, pequeninos. Antes de começar tudo, Elias, ele reparou o altar do Senhor. Ele não construiu um novo altar, não. Ele reparou o altar do Senhor. Ou seja, Elias restaurou o altar, pois ele estava quebrado. Ele estava em ruínas. Percebe? Ele não construiu um novo, não. Ele, com cuidado, amor e temor ao Senhor, ele foi colocando cada coisa em seu lugar. Depois, Elias pegou 12 pedras, profeticamente representando cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra de Deus tinha sido dirigida. E deu um nome para esse altar. Sim, Elias disse: seu nome será Israel. Elias restaurou o altar com as pedras em honra do nome do Senhor. Vocês acham que Elias fez só isso? Acham? Então ouçam. Ele cavou ao redor do altar uma valeta. Sim, uma valeta. E aí ele arrumou a lenha sobre o altar. E ele preparou um novilho em pedaços, que era o sacrifício. Exatamente isso. Era o holocausto que seria colocado sobre o altar e sobre a lenha. Ouçam o que mais Elias fez. Ele pediu que alguém enchesse de água 4 jarras bem grandes para derramarem sobre o holocausto e também sobre a lenha. Pequeninos, vocês acham que foi só isso? Não, não, não. O profeta Elias, ele queria de fato provar a todos que não há Deus maior que o nosso. Então, ele estava fazendo coisas impossíveis de acreditar que algum fogo pudesse pegar ali. Sim, vocês acham que uma madeira encharcada com água pega fogo? O que vocês acham? Pega ou não? Não, com certeza uma madeira encharcada de água, ela não vai pegar fogo. Então, Elias, ele não parou por aí, não mesmo. E ele disse: encham novamente as jarras grandes com água e derramem sobre o holocausto. E assim, aqueles homens o fizeram. E de novo, Elias falou: façam-no pela 3ª vez. Ele ordenou: joguem mais água sobre o holocausto.
E eles jogaram tanta água que a água ela escorria do altar a ponto de encher aquela valeta que Elias fez ao redor do altar. Então, eles encharcaram a madeira, o holocausto, as pedras do altar, tudo cheio de água. A água era tanta que ela descia, escorria do altar e ela ficou toda naquela parada na valeta que Elias fez ao redor do altar. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 35. Na hora do sacrifício da tarde, olha só que lindo, o profeta Elias se aproximou e chamou por fogo. Chamou pedindo que Deus respondesse, para que o povo soubesse que o Senhor é Deus. Que eles vissem o poder de Deus, o verdadeiro Deus. Ouçam o que a palavra de Deus nos diz sobre Elias quando ele clamou a Deus. Olha o que ele falou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Meu Deus, como tu és tremendo, Senhor! Isso está em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 ao 38. Elias não precisou gritar, Elias não precisou dançar, rodar em volta do altar, Elias não precisou se cortar, se sangrar para chamar a atenção de Deus. Não. Elias apenas chamou a presença dele e pediu que ele se mostrasse Deus para que aquelas pessoas se voltassem para ele. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! E Elias deu uma ordem: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali matou a todos. Elias subiu ao monte Carmelo, olha que lindo, e se inclinou até o chão. Ele pôs a cabeça entre os joelhos e mandou o seu ajudante olhar para o lado do mar. Isso ele fez 7 vezes. Ele mandava e ele falava para ele: tem alguma nuvem no céu? Ele não olhava, Elias não estava olhando, só o ajudante dele. O ajudante dele voltava: não, Elias, não tem nenhuma nuvem. E isso foi feito por 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele pediu para que o seu ajudante fosse olhar para o lado do mar novamente, para ver se tinha alguma nuvem, então ele viu, sim, ele viu uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão, subindo do mar. Então Elias mandou seu ajudante falar com o rei, para ele pegar o carro e voltar para casa. Senão, a chuva não iria deixar. Vocês percebem a ousadia, a fé que Elias tinha em Deus? Mais uma vez, agora, a nuvem que traria chuva, ela já começou a aparecer. E era tão pequenininha, do tamanho de uma mão. Mas Elias já viu a chuva forte. Tanto é que ele pediu para que avisasse, né, o rei, para que ele
entrasse no carro dele, pegasse o carro e voltasse para a casa dele antes que a chuva ia começar, porque em pouco tempo estaria começando uma tempestade. Acabe, então, ele entrou no carro e voltou para casa. E o poder de Deus veio sobre Elias, e ele correu na frente de Acabe todo o caminho. Sim, olha que imagem linda, ele correndo e a chuva vindo sobre o rosto de Elias. Tamanha era a gratidão dele para com Deus. Deus é fiel, extremamente fiel. Hoje, quantos altares estão quebrados? E sendo assim, Deus o Eterno não tem como se manifestar, mostrando seu grande poder. Muitos anseiam pela presença do Eterno, mas seus altares estão em ruínas. Muitas das vezes adorando outros deuses, adorando a Baal, tal qual Acabe e Jezabel, pecando de forma que vem causando irritação no Senhor Deus de Israel, o nosso Senhor. Idolatria não necessariamente é somente uma imagem feita por mãos de homens, viu? Imagem feita por mãos de homens é com certeza idolatria, mas tem tantas outras formas de idolatria, sabiam, pequeninos? Sim! Quando nos preocupamos demais com alguma coisa, a ponto de tirar nosso sono, nos deixar irritados, nos fazer pecar, isso é idolatria. Sabem por quê? Porque a sua atenção ela está mais voltada à questão do que ao Criador, o Eterno, que pode todas as coisas. Aí acabamos por construir outros altares dentro de nós, que não é para adorar o Eterno. Outro tipo de idolatria é quando nosso carro é mais importante que uma vida. Sim, passa horas limpando o carro, gasta-se muito dinheiro para mantê-lo, a ponto de não ter tempo para o Eterno. Temos mais. Trabalha, trabalha e trabalha, mas para Deus, não tem tempo. Outro tipo, diz que serve a Jesus, mas não larga o pecado. Pequenos pecados que vão tornando a vida dentro dessas pessoas algo que faz sim que se ergam altares dentro de si para esses pecados, pois para essas pessoas pecar é mais importante do que se render inteiramente à vontade do Eterno. Que peninha, né, pequeninos? Muitas pessoas têm trocado o único Deus, verdadeiro e cheio de amor, por futilidades, por coisas terrenas e armadilhas que os levarão para o inferno. Pois dentro dessas pessoas, eles têm construído novos altares. Eles têm feito com que esses altares ocupem a restauração do altar de Deus. Porque o altar de Deus ficou abandonado, não é? Está abandonado. Eles não querem compromisso com o Eterno. Então eles preferem levantar outros altares, né? Preocupado com o dia a dia, preocupado com o trabalho, com a saúde, com tudo. Quando o Eterno, ele tem tudo sob controle. E se nós realmente reparássemos o nosso altar, confiando nele, de nada teríamos falta. Não sofreríamos nada, porque ele promete na sua palavra. É proteção que você precisa? É de cura? Solução para um problema? Libertação de um vício? O que você precisa do Eterno? Olha só, seja o sacrifício vivo, seja o holocausto vivo num altar restaurado para Deus. O altar, ele é o coração e ele precisa ser restaurado, pois é no altar que se coloca o sacrifício, o holocausto, para que Deus mande o fogo consumidor, o fogo purificador. O altar
é o lugar onde Deus se torna Deus em nossa vida. Ele é o caminho para chegar à cruz. É necessário restaurar o seu altar. E Deus com certeza vai te ajudar. Não se esqueçam nunca, pequeninos, adorar somente a Deus, o grande eu sou, o poderoso, o eterno, o majestoso e fiel. Confie nele, hoje e eternamente. Voltando, oh meu Deus, eu espero em nome de Jesus Cristo que você tenha vibrado com a tia mediante este grande milagre e essa demonstração de poder do nosso Deus, o grande eu sou, o único, ele é único. Ei, esses deusinhos aí, ó, aliás, essas coisas feitas por mãos de homens, não é? Que poder isso tem? Não tem poder algum. Não. Muitas das vezes a gente tem que até tirar o pó dela, né? Porque junta pó. Junta pó. Ela não faz nada. Se eu não pegar ela, tirar ela de um lugar e pôr no outro, ela não sai. Por quê? A palavra de Deus diz que ela tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não pega. E pés, mas também não andam. Então, me render diante disso. Tô fora. Quero não. Eu quero Deus, o Deus Todo-Poderoso, majestoso, santo, fiel, cheio de amor. Sim, e Ele prova que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, sim. Agora tem uma coisa. A tia também falou que não é só essas imagens e esculturas feitas por mãos de homens que é idolatria. Sabia? Muitas das vezes, já aconteceu até com a tia, sabia? De erguer um altar aqui dentro e que acaba tirando o lugar do Papai do Céu. Sim, quando a gente fica muito preocupado com uma situação, quando você coloca toda o seu pensamento, sabe? Você fica só pensando naquilo, preocupada, você não dorme, você chora, você fica triste por causa daquilo que está aqui dentro. Então, você está dando mais ênfase, ou seja, você está dando mais atenção para aquilo do que se render diante do Eterno e buscar dele uma solução. Quando a gente está assim, levantando um outro altar aqui dentro, porque uma preocupação, ela é um outro altar. E ela acaba anulando o altar que nós temos que restaurar para Deus. Isso é muito sério. E não é só a preocupação. É quando a gente gosta de algo mais do que Deus. Pode ser um filho, pode ser um trabalho, exatamente, pode ser um carro, pode ser qualquer bem material. É quando você ama mais as coisas do mundo do que a Deus. Então, são erguidos outros altares dentro da gente e acaba assim, matando, destruindo o altar que é para adorar o Eterno. O nosso coração, ele é o altar. Então, ele tem que ser restaurado. Restaurado. E não construir um novo. Não. Vocês viram? Aqueles profetas de Baal, eles construíram um novo altar. Vocês prestaram atenção na história que havia altares por todo lado. Onde eles paravam, eles construíam um altar. Deus não quer que nós construímos altar nenhum. Ele não precisa de um altar novo. Ele precisa desse altar aí dentro, do seu coraçãozinho. Ele precisa que esse altar
seja restaurado. Exatamente assim. Seja limpo. O Senhor, Ele espera que esse altar, ele seja restaurado. É esse que Ele precisa. Ele não quer um altar novo, porque é esse que tem que ser edificado. Então, tirar toda a sujeira, limpar, arrumar, levantar as pedrinhas, arrumar direitinho e colocar sobre ele o holocausto. E o que é o holocausto, tia Su? O holocausto é o sacrifício que nós vamos colocar sobre esse altar. Se o nosso coração é o altar, o nosso holocausto tem que ser o quê? As nossas vontades. Elas têm que ser entregues totalmente a Deus, o Eterno, para que Ele faça acontecer na nossa vida somente o que está no coração dEle. Então, nós temos que fechar os olhos, sim, para essas coisas imundas que o mundo vive enfiando na gente, para que nós venhamos sair do caminho do Senhor. Nós precisamos ser firmes. O Senhor, Ele não aceita que nós estejamos meio termo diante dEle. Ele quer, sim, que nós estejamos 100% servindo a Ele, em amor, em fidelidade, em entrega total de nossas vidas. Para Satanás, qualquer 0% tá bom, viu? 0,1% tá ótimo para ele. Agora Deus não. Deus nos quer 100%. Por quê? Porque o nosso Deus é extremamente justo. E Ele não aceita o pecado. Ele fica irritado com o pecado do homem. Porque o homem, ele se deixa. Quando a tia fala homem, a tia não está falando só do homem, o masculino, o macho. Não. A tia está falando do homem que é o ser humano. Tá? Então você também está envolvido lá. Criança, a mulher, né? O homem, são todos nós estamos envolvidos na humanidade. E o Senhor, Ele espera que nós venhamos despertar, que nós venhamos parar de dar lugar a Satanás. É onde o que ele implanta em nós é o desespero. Ele quer que nós venhamos desacreditar do poder de Deus. Ele quer que nós venhamos cair na incredulidade. Ele quer que nós venhamos nos esfriar no amor para com Deus. Ele quer que nós calemos a nossa boca, viu? Que nós não venhamos mais adorar o Senhor. É isso que Ele quer. Ele quer que nós ficamos prostrados e rendidos como derrotados. Como assim ser derrotado se nós temos um Deus tão poderoso? Não, nós precisamos reagir. Não podemos de forma alguma cair nessa mentira de Satanás. Não, não e não. Rejeita, recusa, manda para longe. Você tem esse poder na sua mão. E Deus espera assim, que você olhe agora para dentro do seu coraçãozinho e que você venha restaurar esse altar e convidar o Senhor aqui, olha a minha oferta com cheiro suave para ti. Sim, Senhor, eu creio em ti. Quando nós dizemos que nós realmente confiamos nele, ele se sente muito feliz, viu? Porque Satanás, ele quer que nós nos tornemos incrédulos, desacreditados, rebeldes, viu? Então, não deixa. Vamos arrumar esse altarzinho nosso, vamos restaurar esse altar. E não fica pensando que é Jesus que vai fazer isso não, tá? Esse restaurar é eu e você que vamos fazer. E de que forma, tia Su? Vamos limpar? Vamos tirar tudo que é sujeira daqui? Vamos estar limpinho para ser digno da santa presença dele, para que ele mande aquele fogo. Sim, o fogo. E aquele fogo vai trazer para nós renovo, vai trazer para nós alegria. Sim, a nossa esperança, ela vai ser renovada em Deus. Esperança de quê, tia Su?
de viver nesse mundo podre? Não. A tia já falou que o nosso mundo não é aqui. Lembra? Nós estamos aqui de passagem. Com certeza. Por quê? Porque o nosso lugar é o céu. O céu. Então, para chegar no céu, precisa ter todo esse processo de limpeza, de estarmos adequadamente a ponto de que Deus olhe para nós e se sinta feliz. Nós não podemos irritar a Deus com o pecado. Nós estamos livres de pecar? Não. Mas o Senhor falou que se nós pecarmos, nós temos que abrir a nossa boquinha e pedir perdão a Ele. E Ele prontamente vai nos perdoar. É isso que você tem que aprender. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Porque ele só quer te destruir. Viu? Ele só quer te destruir. Então, a tia, com muita alegria, vai encerrar agora, porque eu sei que a palavra de Deus adentrou teu coração. Foi uma história tremenda, onde Deus verdadeiramente é Deus. Não tem outro, viu? Não existe outro Deus. Somente Ele é Deus. Todos esses outros aí que eles falam, que eles dão nomes aí, só não essas coisas que foi criada por mão de homens, viu? Isso daí vai pro lixo, porque não tem serventia alguma. A própria palavra diz que são ídolos inúteis. Inúteis. A própria palavra de Deus diz, né? Agora, esses outros que eles criam, dizendo que é santo disso, santo daquilo, também é outra coisa absurda, sabe por quê? No grande dia do juízo, todos eles, juntamente conosco, terão que prestar contas a Deus. Então, não é santo coisa alguma. Não é não. Não se deixe enganar, viu? Eles vão ter que prestar contas ao Eterno. Tanto eles como a própria mãe de Jesus. Viu? A própria mãe de Jesus também, ela vai estar no grande dia do juízo. Todos nós vamos passar pelo grande dia do juízo. E sabe quem vai nos julgar? Jesus Cristo. Porque o Pai, o Eterno, Soberano, deu a Ele este poder. Seremos julgados por Ele. E que Ele ache em nós graça. E que Ele ache em nós, sabe, aquele prazer de falar. Entra para o gozo do teu Senhor. Isso é muito sério, não é? Um forte abraço, Deus te abençoe, fique com Deus, tá? Olha, tem uma semana maravilhosa, que o Senhor te esconde, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, que o Senhor esconda a saúde de cada um e que o Senhor possa dispensar anjos, sim, para que estejam ao redor de cada um dos pequeninos, esses pedacinhos de amor que a tia ama tanto. Fica com Deus, tá? Tchau!